Olá, bom dia! 28 de julho de 2022 e a Escola Harmonia está completando 28 anos. E nessa live eu vou convidar a Priscila, que foi a minha primeira aluna de musicalização infantil. Ela era uma bebê, tinha um aninho e a mãe dela era minha aluna de piano. E aí ela me disse assim: Cris, quando você quiser montar a sua primeira turma de musicalização, a Priscila já é a sua aluna. E foi assim que tudo começou. Então, Pri, vou convidar você para entrar e aí a gente vai então começar a nossa live contando um pouquinho da nossa história. Então vamos lá. Onde é que eu... Aqui? Então, vamos ver aqui. Oba! Opa, tem mais uma primeira aluna por aqui. Bianca também tá na live? Então vamos lá. Bianca, fica aí pra gente conversar também, tá? Vamos ver se a Pri... Opa! Oi, Pri! Oiê, bom dia! Bom dia! Tá me vendo bem? Tá me ouvindo bem? Eu tô. Deixa eu vir aqui perto da janela para pegar a luz. Eu! Pra ficar bem linda. Procurar um filtro, que essa hora da manhã a nossa cara tá o quê, né? Isso quer saber fazer live, né? Você sabe, eu não. Fico aqui toda confusa com esses montes de botão. Ah, eu fico também, sabia? Eu falo que eu acho que eu sei mexer, mas quando eu fui ver, quando eu vejo, sei é Ah nada, lá. ó, tô aqui confusa. Oiê! Nós vamos conversar um pouquinho. Enquanto você procura o filtro, eu vou colocar aqui para todo mundo sobre o nosso bate-papo, tá bom? Tá Então, bom. assim, ó, Bom dia, gente. quando eu fui convidar a Pri para fazer a live, eu falei assim para ela: você sabe daquele ditado que diz assim, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? E aí eu falei para a Priscila assim, quem veio primeiro, a Priscila ou a Escola Harmonia, né? Então aí a gente vai começar discutindo por aí, né, Pri? É Quem veio verdade. primeiro? O que você acha? É verdade. A minha internet tá boa, porque eu tive que vir aqui na janela, não sei se tá travando, tá tudo certo. Não, tá bom, tá ótimo. Tá bom, vou vir pra cá, assim. E quem você acha que veio primeiro? A Priscila ou a Escola Harmonia? Olha, eu tava conversando com a minha mãe disso ontem, né? Porque o meu tio tava junto e perguntou, ué, mas você já não fazia aula de piano? Ela falou, mas lá ainda não era a Escola Harmonia, né? A tia Cris dava aula de piano, mas ela não tinha ainda decidido ser a Escola Harmonia. Então, eu acho que essa história de quem veio primeiro ovo a galinha nessa coisa se encaixa bem, porque é confuso, né? Eu lembro que por alguns meses eu fui a única aluna, né? Foi tipo, você é minha primeira aluna? E aí ficou só eu antes da Bianca chegar, antes de alguém chegar, tava só eu ali na turma. É isso mesmo. Eu acho que você veio primeiro do que a Escola Harmonia. De Eu alguma tive que forma a nascer gente para poder ter começou, aula, né? né? É verdade. Então, aí veio a aluna, e aí a escola foi crescendo e começaram outros alunos, e aí então aí se tornou a Escola Harmonia. Na verdade, eu acho que a Escola Harmonia, com o nome Harmonia mesmo, foi só depois de 10 anos que a gente já estava tendo aula, né? Eu não encontrava um nome que eu achasse que fosse compatível assim, com tudo que a gente vive aqui dentro, né? Então, eu não queria só colocar um nome para dizer que era o nome. E aí, quando esse nome surgiu, eu achei que foi assim, nossa, sensacional, porque é uma palavra que resume tudo. Sim. Inclusive porque a harmonia também é uma matéria que a gente estuda em música, né? A gente estuda a teoria e depois tem a teoria avançada chama harmonia. Então, além de tudo que a palavra quer dizer, né? Essa harmonia entre as pessoas, o convívio, tudo. Então, acho que foi a palavra certa, né? Para representar o nome da escola, é isso aí. Então, lá, me conta aí para o pessoal que não te conhece, como é que foi, quando que você começou aqui comigo, quanto... Bom, eu já falei que você tinha um ano, né? Eu E que tinha um ano ano. era isso? O que você quer contar para as pessoas conhecerem?
Essa é uma curiosidade muito engraçada, porque muita gente fala assim, mas você entrou na musicalização antes de entrar na escola, no colégio? Eu falei, sim. Por quê? Porque tia Cris queria fazer uma turma, só tinha eu de aluno. E o Piracicabano, que era onde eu ia estudar, que já estava programado para eu estudar, eles não aceitavam criança com fralda. Então, enquanto eu não tirasse a fralda, eu não podia ir para a escola. Então, eu realmente entrei na escola de música antes de entrar na escolinha, em creche, qualquer coisa do tipo. Eu estava primeiro ali, como era meu horário de trabalho dos meus pais, né? Quem me levava era meu tio Beto, que também toca piano, que também o tio quis aprender a tocar piano porque ele queria aprender uma música que minha mãe aprendeu a tocar com você. Ele queria tocar uma música específica e ele falava, não, eu vou fazer aula para aprender essa música. Minha mãe tá dizendo que o som tá ruim. Ô mãe, tá ruim ou porque você tá me ouvindo aqui do lado? O meu som tá bom? De repente. Tá ótimo. Gente que está aqui na live, que não é minha mãe, que está do meu lado, o som tá muito ruim. Oi, Fê! Vão avisando do som pra gente, da conexão, porque às vezes eu fechei a porta pra... Ih, o som tá ruim. Tá, então vamos fazer o seguinte, Deixa eu sair da live e abrir de novo, pra ver se melhora. Tá, e o meu som, como é que tá, gente? Meu som tá bom ou tá ruim? Tá A Bi falou que tá dando eco. Tá, deixa eu ver se eu pego o meu fone, então. Peraí. Vou resolver isso, que eu também, de live, eu não sou muito entendida do negócio, não. Peraí. Tá esquisito. O meu som tá bom. E o seu que tá dando eco, primo. Peraí, onde que eu deixei? Bom, então, enquanto você vai procurando aí, eu vou contando alguma coisa, tá bom? Então, vamos lá. A escola começou, então, lógico que a gente, antes de ser escola, eu era uma professora de aula particular, né? Eu sou formada em piano, erudito, e eu dava aula de piano. Na época foi a febre do teclado, né? Surgiu esse instrumento e aí todo mundo queria aprender a tocar teclado, tocar com ritmos, né? Então eu dei aula de teclado também, mas eu toco violão, toco flauta, então aí eu também dava aula desses instrumentos. De teoria, tentei ser regente de coral, mas eu gosto mais das aulas de instrumento e não me dava muito bem com a parte de técnica de coral, não foi a minha linha de trabalho. E quando eu conheci a musicalização infantil, que foi em 94, em janeiro de 94, eu fiquei encantada e apaixonada por essa possibilidade de ensinar crianças e bebês tão pequenininhos, né? Seres tão pequenos, e como eles se encantavam e como eles podiam aprender música, né? Dessa forma tão encantadora e divertida que é a musicalização infantil. E isso foi em janeiro de 94, e aí em julho eu vim para cá, nessa casa, e formamos a primeira turma, e estamos aqui até hoje. Sim. E aí? Vê se agora o som tá melhor. Eu botei um fone. Para mim melhorou bastante o seu som. Pode ser então que porque eu moro bem na avenida e tava a janela aberta, fazendo barulho. Pode ser que e agora o fone deu uma segurada. Então tá bom. Isso. Então, né? Aí como a gente tava contando, Dona Malu lá grávida, minha mãe não queria saber o sexo do bebê e só que ela tinha certeza que ia ser Priscila. Tem essa história também. Que eu falo pra ela, mãe, mas como que eu ia chamar se fosse menino? Ela fala, nem lembro, nem sei, acho que Renan. Aí eu, mas como assim acho que ela? Não, porque eu tinha certeza que era Priscila. E aí brincava, não, porque a sua bebê quando nascer vai ser minha primeira aluna. E era uma coisa que ela comentava que eu sempre mexia na barriga quando ela tocava piano. Ou quando meu pai falava comigo. Também era uma forma que eu mexia na barriga, assim. Então a gente achou isso muito curioso, assim. Hoje em dia, quando eu conto isso para algumas pessoas, tem gente que fala, nossa,
como realmente a música te chamou desde da barriga mesmo da sua mãe, né? Porque como você ficava agitada, você gostava de ouvir, que será que era que você estava pensando e sentindo ali dentro da barriga, mas era uma coisa que você realmente sentia, né? Reagia, né? Reagia, com certeza. É verdade. E eu lembro da aula de piano da sua mãe, lá na casa da minha avó, né? Que o piano ficava lá. E eu lembro que ela levava, a gente tinha aula de sábado de manhã, e aí você ia no carrinho, ficava do ladinho do carrinho, a gente fazia a aula toda e você ali. Sim, eu acho que não me lembro de se atrapalhar a aula em momento nenhum. Acho que se eu quisesse era só se fosse pra ir lá junto, né? Porque quando eu comecei a entender o que que era qualquer instrumento, eu já queria pegar, tocar, brincar. Inclusive, tem uma filmagem, gente, que é uma das coisas mais preciosas que eu tenho na minha vida, eu acho. Que é a filmagem da primeira apresentação nossa. É, eu tenho em fita grande, assim, ó. A gente Preciso também. formar aquilo. Essa a gente conseguiu passar para DVD. E agora DVD também, esses dias eu quis mostrar. Daí eu cheguei aqui e falei, nossa, meu notebook não tem mais entrada de DVD, não tem mais isso, nem o notebook. A gente tem que botar no computador de alguma forma. Mas é muito bonitinho, porque você estava mostrando como que era o primeiro momento da aula, onde a gente ficava livre brincando. Aí eu, como uma boa geminiana tagarela, com 1 ano e meio de idade, paro a apresentação para falar, ô tia! Aí você fala, oi. Aí eu falo, já tô brincando. Eu interagi, eu respondi a você. Tipo assim, a criança acha que a apresentação é Ué, festa, né? é claro, para criança tudo é festa. E eu amo ver essa filmagem, porque é muito bonitinho ver, assim, que... Aí tem hora que eu tô lá desencanada, eu ergo meu vestido e procuro alguma coisa debaixo da minha fralda. Aí tem hora que eu canto a música do macaquinho, aí eu durmo com o macaquinho abraçado. Tipo assim, são vários moods da Priscila num vídeo só, é muito bom. Muito bom. E minha família toda assistindo. Aí tem apresentação de piano nesse dia junto. Meu tio Sim, toca. É muito bonito. é lindo, né? É precioso mesmo, né? É muito precioso. Poder, né, nessa época que não era todo mundo que tinha como filmar, gravar. E eu falo pro meu pai, eu falo, ai, que bom que você era esse pai coruja que queria filmar até dentro do olho da gente se deixasse. Ele ficava com a câmera o tempo inteiro. Porque hoje em dia com o celular a gente tem isso mais fácil, né? Tipo, quem nasce hoje Sim, em dia tem acesso. Que eu falo, meus gatos têm foto de todos os dias, que eu tiro foto o dia inteiro deles. Uma criança também. Agora, 28 anos atrás, né? 29. eram poucos que tinham, né, esse registro, né? E aí Sim. você tem, a gente não pode perder isso, precisa realmente transformar todas essas fitas e jogar no YouTube. Tem que fazer isso mesmo. Olha, de verdade tem que fazer isso porque são coisas muito preciosas. Muito preciosas. Teve uma das fitas, inclusive, que a gente perdeu. E aí, nossa, foi uma tristeza, porque gravou coisa por cima sem querer. Então, tipo, são coisas que não vão voltar mais, né? Mas que também estão na memória. Então tá bom. É. Então vamos lá, vamos contar pro pessoal aqui. Você ficou na musicalização aqui na escola, então você entrou lá em 94, quando você tinha 1 ano e 1 mês, eu imagino. Era de 1 ano para 1 mês para 2, Isso, foi assim. Eu lembro bem que era assim, Pri. A primeira turma eu não tinha material, nenhum, né? Então, assim, eu não tinha nenhum instrumento para musicalização. Eu vim para cá, eu tinha um piano, um violão e uma flauta doce. E aí eu montava as aulas, né? Eu fazia os planos de aula, né? Os planejamentos, escalando as músicas que eu ia propor para a aula, né? Aham. E aí eu pensei assim, nossa, acho que eu vou pôr um tambor nessa música. Mas aí eu não tinha tambor. Então eu ia construir o tambor para a aula, né? Porque daí a gente preparava aquela coisa de você fazer um instrumento artesanal, né? Então as Sim. latas que podiam se transformar em tambor, as colheres, né, para ser Ai, o baquetas, coquinho seco. Como eu adorava chegar e pegar aquele coquinho seco pra ficar batendo. o coco, que daí eu ia até nas boleiras daqui da cidade pedir, porque elas usavam o coco fruta mesmo, né? Aham. E aí eu pedia para elas guardarem a casca para eu poder utilizar aqui na escola, né? Porque era tudo muito distante de você ter acessibilidade. Então, hoje a gente compra pela internet e chega aqui, né?
Não, e sem Na contar que é interior, é Piracicaba, né? A gente não tá falando época, de uma capital, de um lugar assim, é 28 anos atrás no interior, né? então, e aí você não sabia nem aonde procurar. Eu não sabia onde que eu ligava ou aonde que eu procurava um lugar para ter os instrumentos. Então, o que que a gente fazia? Eu usava a criatividade, que não era pelo Google, porque a gente não tinha Google. Então, a gente tinha que usar a criatividade mesmo de olhar para o objeto e pensar que som que aquilo podia fazer e como que a gente podia levar isso para a aula, né? Sim, E aí eu ia construindo a cada aula a quantidade de instrumentos que eu precisava, né? Então, assim, um chocalho, a gente usava muito, né? O chocalho era uma coisa fácil de você confeccionar. uhum, E era uma aluna, eu fazia dois chocalhos, um para você e um para mim, né? Quando começou a ter mais alunos, né? Chegou uma época que eu tinha 3 aluninhas na turma com você, e aí então eu fazia 4 instrumentos, um para mim e um para cada um, né? Para vocês. E assim a gente foi desenvolvendo as turmas. E naquele primeiro ano era um planejamento. No ano seguinte, aquele planejamento eu tinha que modificar, porque vocês estavam ali, né? Precisava de sim. novas músicas. E aí eu fui construindo os planejamentos conforme vocês foram crescendo. Então, os meus planejamentos surgiram junto com as turmas, né? Aí Sim. no ano seguinte eu planejava a próxima atividade, ia vendo a idade que vocês estavam, o que que a gente tinha feito, o que a gente não tinha feito para poder ir colocando. E aí, então, a minha pergunta é assim, né? Você ficou aqui, estudou a musicalização os 7 anos com a gente, né? Ah, voltou. Sim, então, e sabe uma coisa que eu fico sempre pensando? É, já me perguntaram assim, nossa, mas o que que você fazia na aula de musicalização com 1 ano de idade? Eu falo, cara, eu tenho certeza absoluta que o que eu construí hoje, o pouco que eu acho que eu ainda acho que é muito pouco, o que eu construí hoje, como musicista, como cantora, como, enfim, muitas coisas, até pro flamenco, quando eu fui dançar flamenco. Eu tenho certeza que eu tenho um ouvido extremamente desenvolvido por causa disso, assim. É, tem muita gente que às vezes pergunta, nossa, mas você estudou? Eu não tenho formação nisso, de velha. Mas tem alguma coisa ali que foi criada tão nova que, tipo, fez eu me. Eu nunca tive problema com o ritmo nas coisas. Aí chegava na aula de flamenco, as minhas amigas, todas bailarinas que arrasavam dançando, tinham dificuldade com a questão de polirritmia, essas coisas, e eu tinha muita facilidade. E não, não tem como explicar de onde que veio essa facilidade, né? Não nasci sabendo, mas porque aquela era uma coisa de desde do bater a colher no chão, de cantar a música e tocar algum instrumento. Então, eu sempre falo assim que quando eu conheço alguma pessoa que tem criança pequena, eu falo, põe na musicalização infantil, ela vai te agradecer tanto quando ela for mais velha, mesmo que ela não queira ser cantora, mas principalmente para quem quiser desenvolver isso, é, apesar de eu ter feito teatro e dança desde pequena, eu acho que eu não fiz uma imersão tão grande quanto eu fiz na música. Então eu acho que talvez o, sei lá, o bom gosto que a gente acaba desenvolvendo, o ouvido, essa coisa é de ter realmente muito pequena ter iniciado uma coisa assim. Ainda mais nessa fase, né, de até 3 anos, que dizem que a gente desenvolve muita coisa do nosso caráter, personalidade. Então, olha como isso foi primordial pro meu processo. Não tem como dizer que seria outra Priscila se eu tivesse passado por isso, com certeza. Sim. E aí foi isso, né? A gente tinha que chegar com 6, 7 anos, mais ou menos, a gente escolhia um instrumento. E eu lembro que eu fiquei num sofrimento para escolher. Nossa, eu sou indecisa, né? E aí eu falei assim, não, eu já brinco com um pouco de flauta, mas acho que eu não quero tocar flauta. Eu acho bonito violino, mas não quero tocar violino. Aí eu queria muito, até hoje, é uma coisa que sempre vem na minha cabeça. Eu falei, caraca, eu queria ter feito piano. Porque hoje em dia, de todos os instrumentos, eu posso estar em qualquer lugar. Você vê um piano, eu paro o que eu estiver fazendo para ir mexer no piano. Para arranhar o que eu aprendi sozinha de ouvido no piano. Mas eu lembro que na época eu falei assim, eu já sei brincar um pouquinho no piano, porque o meu tio, esse que me levava na musicalização infantil, para quem está aqui e não conhece, ele compôs uma música para mim quando eu nasci. Que é uma música Lindo! simples, é lindo, mas é super simples de tocar, né?
E aí, com 3 aninhos, eu falei, tio, eu quero aprender a tocar. Ele falou assim, tá, eu vou te ensinar a mão direita pra você fazer a melodia. Porque, pensa, uns dedinhos de 3 anos de idade, eu não conseguia mal tocar. Mas eram notas próximas, né? Então, eu conseguia tocar com o meu dedinho assim. E é uma pena que isso não deve ter registro filmado, porque também essa é uma coisa muito bonita de ter. E aí, eu fui aprender a tocar piano porque eu queria aprender a tocar a minha música. Que eu falava, não, eu quero aprender a tocar a minha música. Então, eu fui aprendendo com isso. Então, eu brincava no piano. Sim. Voltou? Tá com som? Voltou. Ah, tá. É Ok. porque ligou. Ficam ligando. Aqui em São Paulo ficam ligando desses 1000 números. E aí, eu falei, cara, eu já toco piano na minha cabeça. Eu pensei, tipo, eu precisava aprender uma coisa diferente. E aí também surgiu aquela coisa do violão ser uma coisa mais popular, de ser uma coisa que, pra onde eu fosse, eu ia poder levar meu violão, né? Eu nem pensava na época em trabalhar mesmo com canto. Eu gostava de cantar, eu tinha essa coisa de ter, né, ser afinada sempre, mas porque estava na musicalização, né? Realmente foi uma coisa assim de tá. Então eu vou escolher o violão para ser uma coisa à parte do que eu já fazia. Mas até hoje, às vezes, eu brinco, tipo, eu adorei fazer violão, claro, mas hoje eu brinco e falo, nossa, se eu tivesse estudado piano com aquela idade, hoje eu estaria tocando muito piano. E eu, assim, só sei tocar as mesmas 4 músicas sempre. E que fui aprendendo por motivos específicos, tipo, quis aprender a tocar lá com Parcita por causa do meu avô. Que depois a gente, quando a gente for falar da formatura de violão, a gente conta que tem história também disso. Mas quis aprender a tocar algumas coisas específicas também. Fui meio que igual meu tio, assim, tipo, quero aprender a tocar tal música. Mas, nossa, isso é muito gostoso, assim, muito enriquecedor. Sabe que o seu depoimento, a hora que você falou, você leva a música para a vida toda, né? Tem tantos pontos importantes ali, né? Você Nossa. falou da formação da criança, né? Até os 3 anos de idade. Então, como a gente é referência como professor e como pessoa que vai conduzir essa criança no desenvolvimento. Eu vejo muito isso porque quem me conhece sabe que eu uso saias rodadas na aula, né? Para dar Uhum. aula. E tem um motivo muito lindo, né, do porquê que eu uso a saia, né, que é aquela Uhum. a frase que diz assim, né, a criança está na barra da saia da mãe, né, está debaixo da barra da saia da mãe, então ela se sente protegida ali. E Uhum. a saia é uma extensão da professora, né, onde cabem todos os alunos, né, então É esse muito é um bonito isso, equilíbrio. né? É lindo isso, né? E aí, muitas crianças nessa fase dos 3, 4 aninhos, as meninas começam a vir de saia para aula, porque elas querem ser a tia Cris, elas Uhum. querem ser a professora, né? Então você vê como que a gente tem um referencial, né? Você é um referencial para a criança, Com certeza. você, né? Então, não só na questão musical, mas em tudo, como que a gente participa. E isso é muito sério e é muito importante e é muito delicado, a gente tem que saber lidar com tudo isso. Sim. E você falou da formação, né, que você leva para a vida toda, né, que a gente às vezes nem sabe se a música vai ser profissional na vida dessa criança ou não, né? Sim. O quanto isso vai ajudar em todas as áreas, né? Então, o quanto pode ser na coordenação, né, que nem você falou, se foi para outra área, e você tem certeza que essa musicalidade, essa musicalização, né, esses exercícios semanais que a gente vê, essa convivência, né, essas atividades todas, elas ficam Sim. internamente na criança, né? Então tá lá dentro, né? Tá tudo guardado aqui dentro. E quando você é um adulto, você põe isso para fora, fala assim, mas da onde que eu sei? É dali, né? Você tinha essa informação guardada, né? Sim. Exercitada, tava tudo, né? Musicalmente falando, a questão das notas, a questão da afinação, a questão do ritmo, né? Então a gente vai trazendo a possibilidade da criança vivenciar tudo isso, e aí, quando ela precisa, ela consegue tirar, né, daqui, expor tudo isso, né?
Com certeza. Vamos lá, vamos fazer a nossa cronologia. Você Vamos. entrou um ano aqui, Um ano. estudou durante 7 anos na musicalização infantil, e aí você foi para o instrumento, e o instrumento escolhido foi o violão. A minha E mãe aí, acabou de me lembrar aqui no chat que eu tentei fazer teclado, mas eu lembrei disso. Porque eu achei teclado chato, porque eu falava assim, mas o teclado é parado, eu tenho que ficar com essa mão parada, e eu gostava de mexer as duas mãos, mas aí você falava, calma, vai com calma, é uma coisa de cada vez. Eu já queria sair tocando, né? A pessoa quer tocar o quê? A nona de Beethoven na primeira aula, ansiosa. Daí eu lembro que a verdade ela falou, eu falei assim, não, vou experimentar então o violão. E você sabe que isso. eu tenho uma memória assim, muito específica de algumas coisas. Eu lembro exatamente da primeira aula de violão, de desenhando os dedinhos na folha, de nomeando o dedinho, de pegando o violão pela primeira vez. Eu tenho algumas coisas assim muito fortes na minha cabeça, tipo o dia inteiro, sabe? Assim, do meu dia da Sim. minha primeira aula. Tenho umas coisas assim de memória muito forte. E aí fui fazer violão. Aí comecei a descobrir que eu gostava mais de cantar do que eu já sabia, né? Que eu já gostava de cantar, eu já era uma criança que performava e pegava controle remoto para cantar, para brincar. E aí o violão, eu lembro que a primeira coisa que eu pensei foi tipo, mas não vai ser a tia Cris que vai me dar aula de violão? Eu queria fazer aula com a tia Cris, eu não queria trocar de professor. Aí veio a Carol nesse processo todo, que, meu Deus, também foi outro anjo na minha vida, assim, que daí já era outra idade, né? Foi dos 8 aos 13 que eu fiz. Então era aquele início de pré-adolescência, que tá desenvolvendo outras coisas. E eu lembro, minha aula de violão era de segunda-feira à noite. Inesquecível. Aula de violão segunda-feira à noite. Vai ter live com a Carol hoje a 1 hora. Voltei. Vai ter live com a Carol hoje a 1 hora. E ela vai falar da experiência dela de ter sido aluna, professora, e agora ela tá como mãe de aluna aqui Como na escola. mãe. Ai, a minha mãe falou assim, ela falou, Carol, tem filho? Eu falei, lógico que tem, mãe, já passou muito tempo. Se eu tô com 30 anos, imagina, né? Se eu tô com 30 anos, imagina. Mas é isso, assim, então essa coisa do... E eu lembro que às vezes quando me perguntam, você já tocou outros instrumentos? Eu falo, olha, na musicalização, a gente brincava de um tudo, né? Lembro de fazer bandinha, vamos fazer a bandinha. Então lá ia a Priscila tocar triângulo. E a flauta doce, a minha flauta, eu tenho até hoje, a minha primeira flauta, é que o meu violão não está aqui porque eu levei para um ensaio que, inclusive, todo mundo falava, nossa, seu violão é tão lindo. Eu falei, sim, ele tem 28 anos, foi presente do meu avô. Todo mundo me zoava na escola porque parecia que ele era menor, né? Aí eu falava, nossa, seu violão parece um cavaquinho. Você toca cavaquinho? Eu falava, não, é violão. Vocês respeitam o meu violão, é que ele é pequenininho mesmo. E até hoje eu tenho outros violões, mas eu gosto dele. É engraçado, porque acho que minha mão acostumou com o negócio pequenininho. Por mais que eu lembro que teve uma... Lá pro final, assim, a Carol falou... Você tem que começar a tocar com outro violão, tal. E eu falei, queria tocar com o meu pequenininho. Então eu pego outros violões, mas eu acho que eu acostumei, tipo assim, eu me apeguei ao meu violãozinho pequenininho, é meu xodó. Tem praticamente a minha idade, quase aquele violão, né? Então... Não, tem que ficar com você, é o primeiro violão, né? É o primeiro violão, com certeza. Então, essa questão da musicalização, né, que você falou que a gente toca na musicalização, né? Essa é uma ideia de se ampliar para as pessoas, né? De colocar para todo mundo o que se faz na musicalização, né? Então, assim, a gente dar a possibilidade para a criança experimentar várias áreas, né? Então, assim, mas a criança vai tocar violão na musicalização? Não, ela não vai ter aula de violão, ela não vai ter aula de flauta, né? Mas ela vai ter a possibilidade de passar por várias áreas da música para que ela possa se desenvolver globalmente, né? Então, a criança, naturalmente, ela se expressa pelo corpo, né? Então, aí a gente vai ter a questão da expressão corporal, né? Dentro da aula de musicalização. A gente vai ter a questão
da afinação. Então, a gente canta na aula, sim, é tudo cantado, né? Então, tem o objetivo de você preparar a voz da criança, de você ter um referencial como professor afinado, né? E trazer essa referência para a Sim, criança, né? sim. Então, mas a gente tem técnica de canto? Não, a gente não vai chegar nessa fase, nesse momento da Uhum. primeira infância até os 7 anos. A criança, ela vai aprender as notas musicais? Sim, ela vai ter contato ali com o xilofone. Hoje a gente usa até o piano, a flauta doce, para entender a sequência das notas, para entender onde elas estão nesses instrumentos. Gente, o xilofone pra mim era o máximo. Eu adorava quando você deixava eu tocar no xilofone. Eu falava, meu Deus, hoje eu vou tocar no xilofone. Eu E aí amava. a gente trabalha a questão da sequência das notas, da ordem das notas, pequenas melodias, né? Que nem você falou, notas sequenciais, que são mais fáceis para a criança entender. A gente trabalha a questão de arranjos, né? Então, uma criança fica lá no xilofone fazendo duas notas, outra fica na flauta, outra fica no piano, e isso forma um arranjo, né? A gente trabalha a questão que eu amo de paixão, a parte da bandinha rítmica, né? Que desde os bebês a gente tem, então, os Sim, instrumentos da percussão, é o muito coro, o gostoso. tambor, o chocalho. E essa banda, ela tem uma evolução até a criança chegar aos 7 anos, né? Então, com 7 anos, a gente chega numa evolução da banda rítmica ser uma mini orquestra percussiva. Então, a Sim, professora é a regente e as crianças, elas estão tocando triângulo, reco-reco, castanhola, mas com partitura. Então, existe a nota para cada instrumento tocar. Então, a sim, gente reconhece essa linguagem, né, como sendo qual o momento em que o triângulo toca, em que momento é pausa, tem ritornelo, né? Então, toda essa linguagem, ela é passada para a criança. Então, é sim. tanta informação e de forma tão divertida e tão lúdica, né? Que eu falo, a gente vai ter muito tempo depois de toda essa bagagem para escolher um instrumento e se aperfeiçoar lá na frente. Então, o instrumento ele pode chegar como um estudo de técnica depois dos 8, 9 anos da criança, porque toda essa informação ela vai usar lá no instrumento, né? Sim. E uma coisa que eu respeito muito no desenvolvimento da criança, acho que a criança tem que ser criança nessa primeira fase, né? Uhum. No primeiro setênio dela. Porque você dar a possibilidade dela até criar, usar a imaginação, né? E você possibilitar vários caminhos para ela. Sim. Mostrar em quais, né, em qual que ela quer, em quais que ela tem mais habilidade, o qual que ela deseja depois continuar, se é no canto, se é no instrumento, se é na dança, se é, né, enfim. Uhum. E aí você estudou violão, ficou aqui na escola, eu não me lembro até quando, se foi com 13, 14 anos, É, em eu que lembro que momento foi dos 8 que aos estudou. 13 que foi a minha formação de violão. Tá. Lembro que esse E foi dos aí 8 aos depois 13. disso, aí a gente não se encontrou mais aqui, e aí teve uma fase que estava lá para prestar vestibular, e aí você foi para que área? Isso. Não, na verdade, o negócio do. Só que eu ia contar da minha formatura, que Hum, por causa do violão, né? Por causa da história da La Comparsita, eu falei assim, pra você e pra Carol. Eu falei, tia Carol, eu queria muito fazer uma homenagem pro meu vô, que gosta de La Comparsita. Mas no violão, a não ser que eu fizesse um baita de um negócio ali que não ia ser fácil, né? Eu falei, como que a gente faz? E aí a gente montou uma mini orquestrazinha ali para tocar. Eu nunca vou esquecer que depois a gente ficou até um pouco preocupado, porque meu avô tinha infartado quando eu tinha 9 anos. E o segundo infarto dele foi por muita emoção. E aí eu falava, a gente ficou para decidir. Eu falei, será que ele vai ficar muito emocionado quando ele recebeu uma homenagem? Eu lembro que daí ele levantou, foi lá na frente falar. Ah, é todo mundo que chora, né? E eu tô falando do meu avô hoje de uma maneira muito saudosa, porque ele faleceu essa semana que passou.
Então, ali, esse meu avô, os meus dois avós, tanto o paterno como o materno, os dois eram muito ligados à música, mas sem nunca ter estudado, sem nunca ter feito nada. E esse meu avô, que é o meu avô materno, né, pai da minha mãe, ele tem uma história com o piano também, porque ele falava assim, quando ele falava assim, nossa, eu mal tinha dinheiro para comer, eu ia trabalhar, eu passava na frente de uma loja, tinha um piano, e eu falava, um dia eu vou sentar e tocar nesse piano, um dia eu vou entrar nessa loja. E aí ele se apaixonou por piano, ele sentava e tocava simplesmente do nada, assim, vamos dizer. E ele quis comprar um piano depois, dar um piano para minha mãe, né? Então é muito bonito ver isso, porque e ele valorizava muito. Ele falava assim, ele até achava bonitinho que ele ia falar música, ele falava música, música. Ele falava assim, porque a música é uma das coisas mais preciosas que a gente tem nessa vida. E para ele era muito, então para ele era um orgulho muito grande que eu tivesse seguido de alguma forma alguma coisa na área da música, assim, sabe? Sim. Mesmo ele sendo uma pessoa que nasceu, tipo, extremamente simples, que nasceu sem referência alguma, que nem eu nasci com uma mãe que tocava, com um avô que tocava, com uma família que apoiava, é muito diferente, né? Inclusive, até na escola, eu acho isso muito legal. Eu sempre conto para as pessoas, eu falo, a Escola Harmonia e o Colégio Piracicabano, com certeza, são assim, não sei nem dizer quantos por cento de mim do que eu sou até hoje, porque no Piracicabano a gente tinha aula de música de pequenininha. Então eles também faziam a gente desenvolver a aula com a Sheila, né? E ela tocava no violão, a gente cantava, também tinha essa coisa de fazer alguma coisa rítmica e tal. E foi ali que eu também descobri o teatro. Foi por causa e era da grade curricular, não era uma coisa assim, ah, se quiser fazer. Então, tinha gente que não gostava de fazer aula de teatro. E eu falei, a sementinha me picou, né? Foi plantada ali, o bichinho picou ali, porque eu já estava na musicalização. Já gostava de cantar, dançar. Aí veio o teatro. Então, oi, pai, meu pai apareceu aqui agora. Meu pai tava ligando, eu falei, mãe, avisa o papai que eu tô na live. E aí é isso, assim, como o Piracicabano e a Escola Harmonia foram coisas, mas assim, completamente essenciais. Não tem como existir a Priscila que existe hoje se não tivesse passado por essas duas escolas. Que são duas escolas que eu acho que respeitam muito a criança, que colocam isso, como você falou, de incentivar tanto a criatividade. Não, nunca foi uma coisa assim, você vai aprender a tocar. Não era um conservatório para criança entrar né, aquela coisa que a gente escuta de que a professora de piano que é brava e bate no ombro da criança para acertar a nota. Tipo, não era assim, era muito num tom de brincadeira, né? Por isso que me falam, o que você fazia na musicalização com 1 ano? Eu falava, eu me divertia, eu brincava, era isso que eu fazia. E por isso que eu acho que virou uma paixão tão grande, né? E deu seguir depois, aí como você falou, né? Daí fiquei no colégio, aí continuei tocando e tal, mas eu confesso que eu desapeguei um pouco do violão. E aí na pandemia teve uma época que eu falei, nossa, quantos anos eu não pego no violão, né, pra tocar de verdade? E eu comecei a usar um trabalho que eu tava fazendo pra tocar todo dia um pouquinho. Eu falava, eu vou voltar a praticar, porque por mais que eu fiz 5 anos, me formei, eu até brinco, eu falo assim, eu nem conto para as pessoas que eu sou formada, porque vai pegar no violão, vai tocar 3 músicas direito. Essa coisa de eu simplesmente ter aquilo, e acho que por isso também que eu acabei querendo cantar, porque eu acompanhava no violão, né? E aí meu pai, alguém, né, os corujas da família, sua voz é muito bonita, você podia aprender a mexer com isso também. Sempre gostei, né? Tudo que tivesse a ver com música, com comunicação e arte. Então eu fui para essas coisas do teatro, da dança e da música mesmo, assim. E aí, lá com 17 anos, mais ou menos, eu descobri que existia teatro musical. E aí eu fiz, como assim? O que é isso? Né? Por quê? De novo, Piracicaba. Em São Paulo já existia, já tinham as coisas, mas isso não chegava no interior, né? Teatro musical já é uma coisa que ainda é muito nova no Brasil, se for pensar, né, de história de tudo aí. Como é visto hoje, né? Não como era antes, mas... E aí eu decidi isso, assim, aí eu sempre brinco, eu falo, nossa, por que eu não fiz aula de canto de pequena igual eu fiz o resto das coisas? Porque, apesar de eu ter muita facilidade com o som, com essa escuta de ter certeza, eu sei quando eu tô desafinando, eu sei quando a minha voz não tá com a afinação perfeita, brilhante, se tá calando. Eu sou chata com essas coisas, mas eu acho que a minha musculatura não acompanhou
por várias questões, assim, né? Fui ter problema vocal depois, tem problema, fui descobrir cisto. Então, é um instrumento, só que não é um instrumento que eu simplesmente pego e afino, né? É uma coisa mais delicada aí que é muito pra mim, assim, eu vejo que tudo que pega na emoção, tudo pega muito nessa coisa da minha garganta, na voz, Então é a primeira coisa, se eu não, né, tanto numa questão de doença, tô com gripe, tô não sei o quê, vai, né, é uma coisa que reflete. Então, não é um instrumento que você vai lá e afina, não é um instrumento que você vai lá e é uma coisa que envolve outros sentimentos juntos, que é um ser humano que tá ali pra lidar com tudo, né? E tem que cuidar muito dele, né? Ele é um instrumento bem delicado. Bem delicada. Só fazer um gancho aqui, eu tive o prazer de conhecer seu avô. Ele era uma pessoa assim realmente marcante e que deixou ensinamento com certeza para todo mundo que teve a oportunidade de conviver com ele. Eu convivi pouco, mas assim me lembro muito. Era uma pessoa muito culta, né? Muito. E que conversava de qualquer assunto com uma facilidade, uma pessoa E muito onde simpática. chegasse, encantava. Todo mundo falava isso no dia do velório, era uma coisa assim impressionante, que era todo mundo falava, seu avô era uma pessoa ímpar, assim, o seu avô, tinha gente que falava, eu conheci seu avô uma vez em uma conversa de 5 minutos e ele me ensinou alguma coisa. Era aquela pessoa que, tipo, e agora tá a mãe chorando aqui na sala, com certeza, tá todo mundo emocionado. Porque o meu avô realmente é muito, foi e é uma pessoa muito especial todo nesse processo, assim, de criação mesmo, de caráter, de vida, de ter criado a minha mãe tão bem e a minha mãe ter me criado tão bem, assim, né? É de família. E aí a outra questão é essa questão da família, que a Priscila era aquela aluna que quando ia se apresentar, já estava com a plateia lotada, porque assim, era a bebê que levava 20 da família para assistir ela. Então, assim, era público garantido. Né? A família toda ia assistir todas as apresentações, não era uma vez, eram todas, né? Então a gente assim, curtiu. E era mesmo. É uma família muito animada, com certeza, e era daquelas que vibrava com a escola, com as apresentações, é muito bom ter isso, né? Bom, a gente está com o tempo aqui, ó, já quase estourado. Eu queria, antes de encerrar, de duas coisinhas só para você ir pensando aí. Se você conseguir lembrar do nome dos musicais. Então, gente, a Pri passou, a gente está lá, ela fez musicalização aqui na escola. Então, vamos lá, cronologia. Fez a musicalização de um ano até os 7 anos. Depois, dos 7 aos 13, ela fez violão. Depois ela foi para a faculdade, ela foi conhecer outras professoras maravilhosas, que eu sei que tem gente muito boa no seu currículo aí. Aí ela foi para São Paulo, e aí eu fiquei assim extremamente orgulhosa e feliz na primeira vez que eu fui assistir um musical que a Pri estava lá cantando. Gente, ela foi a minha aluna e agora ela está lá naquele palco, assim, né, arrasando. E já fez 10 anos isso, tá? Foi 2013. Já fez 10 então, gente, como passa. Duas coisas que eu queria para encerrar, assim, para a gente, né, não estourar o tempo, senão a gente não consegue salvar a live. Quantos musicais você fez aí em São Paulo? Quais foram que você fez, né? Se você lembra para contar assim pra gente, quais que você participou. Então agora a Priscila, ela é profissional. Ela canta em musical, né? Então ela tem toda essa bagagem aí para contar pra gente. A gente pode depois fazer uma live só disso. E como hoje é a nossa live de aniversário da escola, né? Qual a palavra que você quer deixar, né? Se for uma palavra, se for uma frase, né? O que você desejaria para a escola nesse dia do nosso aniversário? Então, conta aí dos musicais e fecha então com a frase. Vamos lá. Resumindo, né? Correndo assim, eu fiz um curso de Grease, musical por causa de uma agência de modelo que eu fui parar. E aí essa agência me levou para uma outra escola aqui em São Paulo, que é o Team Brother, e aí eu conheci esse pessoal, fiz um curso, e aí foi quando eu fiz o Hair, em 2013. Que eu fazia uma personagem grávida. Lindo, amei. Que foi a coisa mais... Foi lindo, né? Foi um processo muito especial pra mim, como artista, como várias coisas. E você ter ido assistir, eu lembro que eu falava assim, meu Deus, a tia Cris vai me assistir num palco em São Paulo, cantando.
eu tinha 20 anos na época, né? Então tinham passado 20 anos da bebê, da tia Cris ali, então, não, Nossa, foi muita um dia de emoção. muita emoção, foi, né? Eu falei, ali foi também muita emoção. E foi uma peça muito especial, de todos os musicais que eu fiz, é um dos que eu tenho certeza também que foi uma virada de chavinha muito especial pra mim. Aí eu fiz o musical do Ivan Lins, que era um musical meio revista, assim, colagem de músicas. Fiz o Se Essa Rua Fosse Minha, que era uma produção independente. Fiz um Branca de Neve, que não era musical, mas é que tinha a trilha sonora dos Beatles. Então, era muito divertido ter uma trilha tão boa, assim, numa peça infantil. Não era só uma pecinha qualquer, assim. Aí fiz Bela e a Fera, muitos anos. E sigo fazendo Bela e a Fera, né? Eu fiz Bela e a Fera 3 anos numa empresa, aí fiquei agora 2 anos fazendo em outra empresa o Bela e a Fera. E sempre fazendo a Mrs. Potts, que é o Bully, né? Que fica lá cantando a música tema do Bela e a Fera. E aí, recentemente, inclusive domingo agora tem uma apresentação aqui no Gazeta, eu assumi a Bela. Eu precisei assumir a Bela numa emergência. Eu fiz a Bela num dia com 2 ensaios, foi uma correria louca. E aí, como uma grande coincidência, né? Que eu não acredito em coincidência, mas no domingo que meu avô faleceu, de sábado para domingo, eu tinha apresentação de Bela, a minha segunda apresentação de Bela. E eu tive que fazer essa decisão, porque eu aguentaria fazer, mas eu dava tempo de ir pro velório porque eu queria ir. E o meu avô tinha me assistido a última vez no Bela e a Fera fazendo Bela. Era a última coisa que ele tinha assistido. E ele tinha me falado, eu acho que vai ser a última coisa que eu vou assistir sua. Eu falei, credo, vô, por que você tá falando isso? Ele falou que eu tô ficando muito cansado de ir pra São Paulo e tudo mais. Mas foi a coisa mais linda que eu já vi você fazendo. Só que ele falava isso de toda a apresentação. Eu falava, vô, não vale, né? E aí, quando aconteceu, né, dele falecer e tudo mais, no dia eu tinha apresentação e eu falei, eu vou pro velório, eu fico um tempinho e eu vou prestar essa homenagem no palco pro meu avô, porque se tem uma coisa mais significativa do que eu estar num palco representando o meu amor por ele e por tudo, não tinha como não ser. E até no Sim. final eu acabei falando pra plateia, dividir meu coração, assim, abrir pra plateia isso. Aí foi um chororô na plateia, foi um negócio mega emocionante. Enfim, então fiz esses musicais, né? Alguns outros aí perdidos de curso e tudo mais, mas são os que eu mais fiz, assim, nesses últimos anos. Se eu esqueci alguma coisa, peço desculpa, porque a cabecinha já tá doida. Fez um com a gente aqui. Isso que eu ia falar. Ah, né? o Glauco tava lá no domingo. Fiz um musical com a tia Cris. Eu lembro que foi um convite que eu levei um susto. Eu falei, gente, como que eu vou... Ela falou, não, porque eu quero que você seja a protagonista do nosso musical aqui em Piracicaba. Eu falei, meu Deus, mas... E na época, até hoje eu sou insegura cantando, mas na época era uma coisa tipo assim, tia, mas eu não sei se eu canto pra cantar, assim, pra bancar um negócio desse, né? Mas foi tão lindo, foi tão lindo. Lindo. Ah, o Radassa, é verdade, minha mãe me lembrou do Radassa, musical, que inclusive tô olhando pro teatro aqui na minha frente. E, enfim, então eu lembro que quando eu fui fazer o musical com vocês, eu vi aqueles bebês e aquilo foi tão nostálgico, eu era muito nostálgico. Eu veio e falava assim, meu Deus, a Priscilinha de um aninho tava ali há 20 e poucos anos atrás, né, na época. Foi perto dos 20 anos, né, que você fez. Foi com 20 anos. 20 para 21, né? O musical? Eu acho que foi quando... Deixa eu ver, faz uns 8 anos? Acho que faz um pouquinho mais. Eu lembro que não foi exatamente com 20, mas que foi perto, né, dessa idade. Enfim, então foi muito especial pra mim. A gente, se desse, faria isso todos os anos, todos os aniversários, a gente queria fazer alguma coisa. É pena que eu tô longe, mas ao mesmo tempo, Piracicaba é ali do lado, né? Então a gente consegue se organizar pra eu ir pra aí, você vir pra cá também assistir as coisas. E pra encerrar, como você disse, pra deixar alguma mensagem, eu sempre falo isso, até em outras coisas que eu já fiz de live, alguma coisa. Quando você puder, se você tiver um filho... Isso que eu ia falar, o Miguelzinho, meu primo, foi fazer... Ele estava no musical e ele foi fazer musicalização porque a gente tá... Inclusive, ele está aqui hoje em São Paulo comigo, passando uns dias de férias. E, enfim, e aí é isso, assim, eu falo pra toda mãe que me pergunta, ou alguém que tem criança na família, eu falo... Eu tenho certeza absoluta que eu sou a Priscila que eu sou hoje porque eu passei pela Escola Harmonia, porque eu tive pessoas do meu lado que me incentivaram
desde a barriga, literalmente, a querer seguir, independente se você vai seguir a área ou não. Eu acho que a arte, no geral, ela engrandece, assim, enaltece o ser humano, coloca a gente numa posição muito privilegiada da vida, de enxergar a vida de uma maneira muito bonita, assim, sabe? Então, a musicalização infantil foi o início disso tudo. E não tem como dizer outra coisa a não ser gratidão, né? Agradecer por tudo isso, porque é isso que eu falei, a Priscila que está aqui hoje, só é a Priscila que está aqui hoje porque encontrou você, porque encontrou a sua escola, porque encontrou o seu caminho, porque você decidiu criar uma turma de bebês porque eu estava nascendo. Então, que especial isso, sabe? Que especial eu poder ser a primeira aluna de uma escola, sabe? É extremamente emocionante tudo isso. E como, né, isso que eu falei, como eu fui desenvolvendo o meu gosto para música, para as artes, para as outras coisas. Eu estou num projeto novo e esse musical que eu estou fazendo, que depois eu conto mais, a gente quer botar os atores tocando instrumentos. O Diego até estava aqui, meu amigo, que vai fazer parte também, e ele falou, o que você toca? Eu falei assim, cara, não muita coisa, mas ao mesmo tempo, o que você me botar para fazer, eu quero aprender, o que for fácil, o que der para eu aprender, porque me lembrou justamente esse momento da escola que a gente tinha a bandinha, que a gente experimentava um pouco de um tudo. Acho que estar disponível para aprender e querer é a primeira coisa. Não existe para mim, não existe essa coisa de é dom, é talento. Eu acho que é a paixão por aquilo que você faz. Se você realmente gosta daquilo que você faz, se você realmente quer fazer aquilo. Então, eu sempre indico para todo mundo que tiver criança botar na musicalização, que seja para desenvolver. E no teatro, né? Tem muita gente que fala, nossa, eu fiz teatro, isso tirou minha timidez. Cara, é isso. Você vai trabalhar numa empresa, vai trabalhar num banco, onde quer que você vá trabalhar. A arte como um todo, ela desenvolve muito, né? O potencial do ser humano como, enfim, todas essas outras vertentes por aí. Olha, e eu aqui, como idealizadora desse sonho, como missão, né, que eu digo assim, que na minha história, quando me perguntavam o que eu queria ser quando eu crescesse, eu sempre falei que eu ia ser professora. E, na verdade, assim, eu achava que eu ia ser professora de matemática, né? Mas a vida me levou para esse caminho da música. Eu sempre estudei música, né? E acabei sendo professora de música. E aí tem tudo a ver, né? Porque eu também fui fazer matemática, eu prestei matemática, passei na Federal em matemática, e a gente que gosta de música tem essa coisa das exatas muito forte, né? E aí, assim, eu me descobri que a minha missão é como educadora, né? Então, assim, eu tenho essa paixão e essa felicidade em poder conduzir, em poder ajudar, em poder possibilitar, né, a educação como um todo. Então, assim, eu estou muito feliz na profissão que eu escolhi e eu sou muito feliz em ter todos esses anos da escola, né, essa trajetória. Quantas crianças, quantas vidas você não transformou, né, a partir da sua escola? E exatamente. E, assim, eu também sou muito feliz em ter encontrado pessoas tão incríveis nesse caminho como a sua família. Então, assim, famílias assim que há 28 anos acompanham a escola, que a gente se encontra, a gente tem muito que conversar, que a gente não para nunca de falar. E que parece ao mesmo tempo que foi ontem que a gente se viu, porque quando se abraça exatamente, é do mesmo jeito. Exatamente. E aí a gente se transforma em uma grande família, não é mais escola e aluno, né? A gente transborda para outro local, né? Que é essa amizade que a gente tem, esse convívio todo, né? Essa ligação que a gente tem. E aí, assim, a sua família é uma família, assim, que faz parte da história. E eu sou muito feliz porque tem muitas famílias como a de vocês aqui na escola, sabe? Que bom. Pessoas incríveis que passaram por aqui, que estão chegando e que fazem parte dessa história e que faz com que tudo isso seja tão lindo, tá? Então, agradeço a todos que puderam estar aqui, as pessoas que vão assistir depois, né? Sim. Tudo isso que a gente conversou.
É muita coisa para a gente organizar em tão pouco tempo, Nossa, né? imagina, a pessoa, eu sou tagarela, já gosto de contar a história. Me bota pra falar da minha vida desde que eu tenho 1 ano. Então, da coisa que a gente mais ama, né? Então, assim, é difícil da gente condensar tudo isso e organizar, né, em tão pouco tempo. Mas agradeço imensamente a todos que puderam assistir ou ao vivo ou depois. Ó, quem veio E aqui dar um beijo. Ó o tamanho que tá essa criança. mais outro aluno. Tudo bem, Fiel? Um beijão aí para todos que assistiram, para sua mãe que está aí pertinho, tá bom? Tá bom. Eu não vou mostrar ela que ela deve estar de pijama, ela vai falar, você vai me mostrar na live de pijama? Seu pai que entrou na live, todo mundo que pode assistir, pessoas queridas do coração, tá bom? Sim. A próxima. E com certeza agradecer também, né? Mãe e pai, vocês são as coisas mais importantes da minha vida. E se vocês não tivessem tido a escolha, né, de me colocarem na escola e ter me introduzido nesse universo, não seria a Priscila que está aqui hoje, morando em São Paulo e vivendo esse sonho que é... Esse sonho é essa loucura, né? Porque viver de arte, viver nesse mundo, a gente sabe que tem que gostar muito para resistir tantos anos. Beijo! Um beijo, Boa tia Cris. sorte musical, viu? Pode deixar, já vou te mandar vários convites depois. Te amo, viu? Beijo no coração. Também. Tchau! Tchau.